Olá, tudo bem? Meu nome é Álvaro e, como prometido, eu ia falar sobre a reabsorção de hérnias de disco e nesse vídeo eu vou começar a introduzir como ocorre a regeneração e reabsorção de hérnias de disco. Para entender todo esse processo, eu peço que você fique comigo até o final, que eu tentarei ser o mais didático possível. A parte principal que a gente tem para entender no processo de reabsorção e regeneração é a matriz extracelular. A matriz extracelular é como se fosse um manto que sustenta a célula. A matriz é uma rede tridimensional não celular de biomoléculas e minerais que fornece suporte bioquímico e físico às células que a produzem. Ela transmite sinais químicos e físicos para a célula e o que muda o comportamento celular. E é esta a parte mais importante que a gente tem que entender a respeito dos discos intervertebrais e da reabsorção das hérnias. A MEC, como é conhecida, ou matriz extracelular, varia de tecido para tecido e pode ser considerada como uma mistura de componentes fibrosos, incluindo fibras colágenas e elásticas, além de uma substância fundamental semelhante a um gel, contendo proteoglicanos, glicoproteínas, enzimas, íons e elementos não fibrosos. A matriz extracelular é capaz de transmitir sinais bioquímicos e físicos às células, afetando a morfologia e o fenótipo celular. Alterações na atividade e na função celular resultam em alterações na matriz extracelular, o que significa que as sugestões da matriz são importantes impulsionadores do desenvolvimento tecidual, homeostase, que é equilíbrio, envelhecimento e na doença. As sugestões da matriz são recebidas pelas células por meio de uma variedade de mecanismos bioquímicos e físicos, tanto direta quanto indiretamente. Sinais bioquímicos, por exemplo, são detectados por meio de receptores de superfície, na superfície da célula, como integrinas e N-caderinas. Sinais físicos, como a rigidez da matriz, são transmitidos principalmente através do citoesqueleto de actina intracelular. A rigidez é determinada por uma série de fatores, incluindo a abundância relativa de proteína da matriz, sua orientação, o grau de reticulação das fibras e as propriedades mecânicas das fibras individuais. Sugestões estruturais e topográficas, incluindo tamanho da fibra, textura, alinhamento regional e orientação, são fatores adicionais importantes que influenciam a morfologia celular, fenótipo e síntese da degradação da matriz. Uma variedade de pistas também são detectadas pelas células indiretamente, por meio de mudanças na regulação de transporte de nutrientes, perfil de difusão tecidual e variações na pressão hidrostática ou carga mecânica. Tais fatores estão intrinsecamente ligados a outros sinais microambientais, incluindo pH tecidual, hidratação e concentração de oxigênio. É por isso que a absorção e regeneração de uma hérnia envolve muitos fatores, entre eles mover ativamente de forma correta, aprender a ativar músculos estabilizadores, aprender a fazer um alongamento axial e comprimir e descomprimir, ativação do core. Eu tô falando isso fisicamente. Hidratação correta. Agora,
hidratação líquida, alimentação, autofagia, jejum, vias de AMPK, vias anabólicas e catabólicas, ciclo circadiano, manter um pH e, claro, algumas técnicas que ajudam muito nessa absorção, entre elas a terapia neural. Compreender o impacto dessas várias pistas é de vital importância, tanto para a compreensão da homeostase tecidual e dos processos da doença na medicina regenerativa, onde as pistas da matriz extracelular podem ser exploradas para ajudar a melhorar os resultados clínicos. As mudanças na matriz extracelular do disco intervertebral durante o desenvolvimento, homeostase, envelhecimento e doença delineará as tentativas atuais de integrar pistas bioquímicas e físicas na matriz de sistemas experimentais baseados nas terapias regenerativas. A degeneração dos discos é um termo amplo e abrange inúmeras mudanças que ocorrem dentro do disco intervertebral e que resultam em uma perda de integridade estrutural, dor e redução geral da qualidade de vida. Degeneração dos discos. A degeneração é um termo amplo e abrange inúmeras mudanças que ocorrem dentro do disco intervertebral. E elas resultam em uma perda de integridade estrutural, dor e redução da qualidade de vida. Muitas dessas alterações que ocorrem dentro do disco intervertebral, devido à idade e à degeneração, são indistinguíveis umas das outras. E como resultado, as causas básicas da degeneração permanecem ainda parcialmente compreendidas. Mas é amplamente aceito que uma combinação de carga mecânica, fatores genéticos e atividade celular reduzida são todos responsáveis pelas mudanças na produção de matriz extracelular que levam à perda de equilíbrio homeostase do tecido e aumento da degradação da matriz, normalmente observada com a degeneração. Os discos intervertebrais saudáveis, eles são avasculares, com possível exceção da parte externa dos discos. Assim, as células devem manter a saúde do tecido, equilibrando o anabolismo e o catabolismo da matriz dentro de cada região do disco. É por isso que devemos, como profissionais, saber sobre essas vias anabólicas e catabólicas. Uma variedade de fatores anabólicos e anticatabólicos são, portanto, importantes para a saúde do núcleo e dos discos, incluindo aqueles com superfamílias da TGF-beta, metalaproteinases de matriz, agracanases, metalaproteinases com motivos de trombospondina, ADANTs, e inibidores teciduais de metalaproteinases, TIMPs, juntamente com vários genes relacionados a proteínas estruturais correlacionadas com a degeneração dos discos intervertebrais. Padrões moleculares associados a danos TAMPs, incluindo ácido hialurônico e fragmentos de fibroconectina, também são considerados fatores contribuintes primários para a inflamação e dor, experimentados pela maioria dos que sofrem de degeneração dos discos intervertebrais. A degeneração geralmente começa na região do núcleo pulposo, onde uma regulação positiva da produção de citocinas inflamatórias leva a uma regulação negativa da síntese da matriz extracelular,
especialmente o colágeno tipo 2 e agreganos. Essa mudança coincide com o aumento da degradação da matriz, via regulação positiva de enzimas de degradação da matriz, MMPs e os ADAMPs, que resulta na fragmentação do proteoglicano e uma perda correspondente na capacidade do tecido de reter água. A perda vinculada da pressão hidrostática leva a uma redução geral na altura do disco intervertebral, o que prejudica a integridade mecânica geral dos discos intervertebrais e estimula uma maior degeneração. E isso é o início de um ciclo vicioso. O núcleo pulposo também experimenta uma mudança na produção do colágeno, que muda predominantemente de colágeno tipo 2 para colágeno tipo 1, que é mais fibroso. Portanto, ele suporta menos os movimentos, resultando em aumento de rigidez da matriz extracelular, que é um fator chave na degeneração dos discos. Eu espero que você tenha curtido esse pequeno vídeo. Eu ainda continuarei esse assunto. Se você gostou, siga o nosso canal, ative o sininho que quando eu publicar mais alguma coisa de degeneração dos discos intervertebrais, você será logo avisado. Muito obrigado!